Estamos vivendo momentos complicados no UFC. Por um lado, a gente tem o Jon Jones se recusando até o fim, ele não quer enfrentar o Tom Aspinall, apesar de ser o campeão da categoria e o Tom Aspinall ser o campeão interino, ou seja, o desafiante número 1, por direito, da mesma forma que o Merab Dvalishvili, campeão dos galos, estava se recusando em enfrentar o desafiante número 1, Umar Nurmagomedov, até que recentemente ele acabou cedendo e vai lutar contra o russo em janeiro. Quem começou a acompanhar o UFC há pouco tempo pode até estar estranhando, ué, mas o trabalho do campeão não é enfrentar o primeiro colocado do ranking, o desafiante número 1? Em teoria, sim, mas nem sempre isso acontece. Às vezes a luta não soa tão interessante assim, talvez existam outras opções mais interessantes e mais rentáveis disponíveis, ou até, às vezes, o próprio campeão tá receoso de enfrentar esse desafiante em particular. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, pois eu separei alguns campeões do UFC que se recusaram em enfrentar o desafiante número 1. Alguns deles até conseguiram no final. Então assista esse vídeo porque o último caso vai te surpreender, eu garanto. That was a first round finish, and I know you're uninjured, but what are the chances that we get it on in November, my friend? I think Nick Diaz comes off suspension in 2 days. He's a money fight. Desde o dia em que Tyron Woodley se tornou campeão dos meio-médios, na verdade até um pouco antes disso, ele passou a ser um dos lutadores mais odiados do UFC, lá em meados de 2016, até o final do reinado dele em 2019. Mas o cara também simplesmente não se ajudava. Além das lutas chatas, ele tava sempre reclamando de tudo, se colocando sempre como vítima, se fazendo de coitado, dizendo que o UFC não oferecia grandes oportunidades pra ele por causa de racismo, e chegou a falar que ele era o campeão mais desrespeitado da história do UFC. Essa parte tem um pingo de verdade. Só que além de tudo isso, ele também estava se recusando em enfrentar o desafiante número 1 logo depois que ele conquistou o título. No caso, em 2016, esse desafiante era Stephen Wonderboy Thompson, que ao contrário do Woodley, era um poço de carisma. Até hoje, ele é um dos lutadores mais queridos do UFC. E naquela época, o Thompson tinha acabado de nocautear o ex-campeão Johnny Hendricks logo no primeiro round e também havia vencido Rory MacDonald, acumulando 7 vitórias seguidas e fazendo por merecer a sua chance pelo cinturão dos meio-médios. Tudo indicava então que Woodley teria que enfrentar o Thompson, só que o campeão tinha outra ideia em mente e completamente fora da realidade. Ele falou publicamente que não queria enfrentar o Thompson e que ao invés disso, ele queria enfrentar Nick Diaz, um cara que sempre foi bastante popular até os dias de hoje, só que naquela época estava sem lutar há quase 2 anos, estava suspenso por doping e vinha de 3 derrotas seguidas. Não vence uma luta desde 2011 e até hoje não venceu mais. Era uma luta que não tinha pé nem cabeça, o Nick Diaz nem tava dentro do ranking dos meio-médios e, pra falar a verdade, sequer dava sinais de retorno ao esporte naquela época. E por causa disso e também pela má fama do Woodley, essa luta não teve muita demanda. Ninguém ficou ansioso pra assistir Tyron Woodley contra Nick Diaz. Dessa forma, Woodley teve que ceder e defender seu cinturão contra Stephen Wonderboy Thompson. Não uma, mas 2 vezes, já que a primeira luta terminou em empate e na segunda, finalmente, ele conseguiu bater o Karateka, naquela que foi uma das piores disputas de cinturão da história do UFC. É bizarro, até quando o Woodley ganha, ele sai perdendo. Pelo menos, ele teve a coragem de enfrentar o Thompson mais de uma vez. I don't think he's ever fought an athlete like me, which has the tools that I have. I'm good at everything, you know, I'm well-rounded. And he's never fought a wrestler like me and a guy who could do the jiu-jitsu like me, so I definitely think I'm a nightmare matchup for Anderson Silva. Mesmo com 16 vitórias seguidas e 10 defesas de cinturão, vivendo o absoluto auge da sua carreira, por algum motivo, Anderson Silva não queria de jeito nenhum enfrentar o americano Chris Weidman. Wrestler ou American, Weidman era uma das maiores revelações da categoria e estava invicto na carreira com 9 lutas e 5 vitórias seguidas no peso médio do UFC, num momento em que a categoria estava bastante carente de novos nomes, já que os grandes lutadores haviam sido varridos pelo Spider. No fim das contas, o Weidman era, sem dúvida, a luta que fazia mais sentido no momento, mas ao invés disso, o Anderson queria outras lutas. Ele e sua equipe acreditavam que o Weidman era muito inexperiente
inexperiente e pouco conhecido. No lugar do Weidman, ele chegou a pedir o ex-kickboxer de 40 anos Kung Lee, dizendo que seria uma luta mais interessante. É verdade também que Anderson naquela época estava cogitando uma aposentadoria. É bem provável que ele queria uma luta mais interessante e um casamento melhor para fazer a sua despedida. Mas no fim a gente sabe o que aconteceu. Weidman terminou sendo o grande escolhido para enfrentar o Spider, a luta aconteceu e a história foi escrita, quando o americano encerrou um dos maiores reinados da história do UFC ao nocautear Anderson Silva em julho de 2013. I love you, Mike. I love you, Mike. You say something like this for me, and now I say you. Na mesma época em que Tyron Woodley era campeão, a gente também tinha um dos campeões mais improváveis da história da organização, o inglês Michael Bisping, que chocou o mundo ao nocautear Luke Rockhold no primeiro round. Porém, contudo, todavia, apesar desse grande feito, vamos ser sinceros aqui, quem acompanhava o UFC na época sabia que era questão de tempo até o Bisping perder esse título. Até porque a categoria dos médios vivia um dos seus melhores momentos. Era basicamente um aquário de tubarões. Tinha Gegard Mousasi, Luke Rockhold ainda, Yoel Romero, Robert Whittaker, Jacaré, toda essa galera no auge. E a gente sabia que o Bisping seria um grande azarão contra qualquer um desses caras. Talvez com exceção do Rockhold. Então, sabendo que era questão de tempo até o Bisping nadar com um desses tubarões, ele resolveu estender ao máximo esse tempo que ele ia passar com o cinturão. E ao invés de enfrentar Ronaldo Jacaré, o brasileiro que era o primeiro colocado do ranking na época, o Michael Bisping cavou uma luta contra Dan Henderson, mas que na época tinha 45 anos de idade e era o 13º colocado do ranking. Era uma luta sem pé nem cabeça, mas que acabou acontecendo porque essa seria a última luta do Dan Henderson. E o UFC resolveu fazer essa homenagem pra ele, dar a ele uma última chance de coletar o único cinturão que ele não conseguiu em toda a sua carreira, o cinturão do UFC. Então a luta aconteceu, Michael Bisping e Dan Henderson se enfrentaram, o Henderson quase conseguiu conquistar um cinturão aos 45 anos, mas foi o Bisping quem venceu por decisão unânime dos juízes. Naquela época, quem passou a ser o novo desafiante número 1 da categoria foi o cubano Yoel Romero, que aplicou um nocaute brutal no Chris Weidman. E logo depois, ainda dentro do octógono, ele desafiou o Michael Bisping para eles se enfrentarem. Só que naquela época, o lendário Georges St-Pierre, um dos maiores lutadores da história do esporte, anunciou que estava voltando da aposentadoria e que queria disputar o cinturão dos médios. Então Bisping se esquivou do Romero e resolveu enfrentar o Georges St-Pierre. No fim das contas, Romero acabou perdendo para o Robert Whittaker, que passou a ser o novo campeão interino, e o Michael Bisping foi derrotado pelo Georges St-Pierre e se aposentou do MMA alguns meses depois. Um campeão que nunca enfrentou o desafiante número 1. E vale ressaltar também que o GSP, depois que ele venceu o Bisping, também não enfrentou o desafiante número 1, Robert Whittaker, porque logo depois ele se aposentou alegando uma doença no estômago. Chael Sonnen, everybody knows that beef. John Jones. Oh, John Jones. It's interesting. Why would he do that? Pode parecer muito estranho, principalmente depois que a gente viu como a luta transcorreu. Mas acredite se quiser, por incrível que pareça, John Jones se recusou publicamente a enfrentar Chael Sonnen lá em meados de 2012. Bom, vou explicar pra vocês o que aconteceu porque a história é bem interessante. John Jones enfrentaria Dan Henderson no evento principal do UFC 151. Só que faltando pouco tempo pro evento, o Henderson alegou que estava com uma lesão no joelho e teve que ser retirado do combate. Às pressas, o UFC precisava de um substituto, e quem se ofereceu foi Chael Sonnen. Proposta interessante, era uma luta que com certeza venderia bem mais do que Jones contra Henderson, só que naquele momento o sentido aranha do campeão acabou apitando. Ele achou que tinha alguma coisa muito errada nessa história. Afinal, Sonnen e Henderson eram parceiros de treino, e isso levou o Jones a pensar o seguinte, que na verdade o Henderson sempre esteve lesionado e que na verdade era o próprio Sonnen que estava treinando para enfrentá-lo, enquanto o Jones estava se preparando para enfrentar outra pessoa. Claro, não há confirmação disso, é teoria do próprio Jones e sua equipe. E aí, sentindo o cheiro de cilada, o John Jones anunciou publicamente que não ia enfrentar Chael Sonnen de jeito nenhum. E assim, pela primeira vez na história do UFC, um pay-per-view inteiro foi cancelado. O UFC 151 simplesmente não existiu. E o UFC fez questão de deixar bem claro para o mundo inteiro que o culpado disso foi o John Jones e a sua equipe. De qualquer forma, na época, o Sonnen fez um trabalho tão bom de promover a luta, mesmo ela sendo cancelada, e provocou tanto o John Jones, que o UFC resolveu remarcar esse combate em outra época, o que resultou em uma temporada inteira do TUF entre os dois e um combate que aconteceu em 2013 no UFC 159. Na ocasião, o John Jones venceu o Chael Sonnen com tranquilidade no primeiro round. There's one very clear contender that looms in the background, and that is Chris Cyborg. Give us your thoughts
on the potential meeting with her. Até agora a gente viu que, apesar de toda a teimosia, esses campeões acabaram enfrentando o desafiante número 1 ou acabaram perdendo para outra pessoa. Só que esse caso é especial. Pela primeira vez na história do UFC, um campeão fugiu literalmente do desafiante número 1. Vamos lá. Em meados de 2016, 2017, o UFC estava querendo criar a categoria peso-pena feminino. O motivo, muito óbvio, receber a campeã do Invicta e ex-campeã do Strikeforce, Cris Cyborg, uma das maiores lutadoras de todos os tempos. A categoria foi criada, só que na mesma época a Cyborg acabou sendo flagrada no exame antidoping. Ela garantiu que conseguia provar sua inocência, só que até lá ia levar um certo tempo. E para não deixar essa categoria sem uma campeã, resolveram marcar uma luta entre Germaine de Randamie contra Holly Holm pelo cinturão inaugural do peso-pena feminino. No fim das contas, a Germaine de Randamie venceu a Holly Holm em uma luta bastante polêmica, que eu posso falar em outro vídeo, e naquela altura do campeonato, a Cris Cyborg conseguiu provar a sua inocência nesse caso de doping. E aí, logo depois que a Germaine de Randamie venceu, o Joe Rogan pegou o microfone e já começou a promover a luta. Perguntou o que é que a holandesa pensava sobre uma luta contra a Cris Cyborg, que era a clara desafiante número 1. E em uma das maiores arregadas da história do UFC, a Germaine de Randamie se recusou em enfrentar a Cris Cyborg. Citou de novo o caso de doping, que a Cyborg tinha acabado de ser inocentada, e disse que não era justo uma atleta suja competir pelo cinturão. E nos meses que sucederam a luta, a Germaine de Randamie continuou se recusando a todo custo em enfrentar a brasileira, até que ela ficou encurralada. Ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela enfrentava a Cris Cyborg, ou ela abria mão do seu cinturão. E adivinha? Ela realmente abriu mão do próprio cinturão só pra não enfrentar a Cris Cyborg. Foi a primeira e única vez na história do UFC que o campeão se recusou até esse ponto pra não enfrentar a desafiante. Resultado, Germaine de Randamie teve que devolver seu cinturão, rolou outra luta, dessa vez entre a Cris Cyborg e a Tonya Evinger, e assim finalmente Cyborg venceu e se tornou a nova campeã peso-pena do UFC, como já era pra ter acontecido. Mas e aí, pessoal, eu sei que ainda tem outros casos por aí, e aí eu pergunto pra vocês: qual outros campeões que fugiram do desafiante? Será que dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo? Deixa aí sua opinião nos comentários. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.